Paz de Deus para todos. Então, gente, feliz ano novo. Finalmente chegou, né? 2026 chegou. E essa é a primeira palavra, é o primeiro café com verdade, que já tá já pra ceia, né? Porque tá de noite, gente, já é 9 horas da noite. Esse é o primeiro café com verdade de 2026. Ô, glória, primeiro de muitos, gente, de muitos. Quem já viu aqui os shorts, sabe qual vai ser a palavra de hoje. Mas quem ainda não se ligou, quem ainda não tá ligado na palavra, vocês vão se ligar agora, gente. O Café com Verdade de hoje se encontra em Números 17. No shorts eu li 2 versículos, mas eu vou ler o capítulo todo para vocês se atentar ao que Deus tá falando. Ó, gente, peguei a Bíblia e falei, né? Ontem eu falei pros irmãos que até a palavra no primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano, a gente quer ir dos primeiros cultos do ano, né? Vamos no primeiro, a primeira palavra do ano. Catei a Bíblia, que eu ia catar a Bíblia. Ficou falando assim, eu catar a Bíblia, é a hora desse. Fala, Senhor, revela a tua palavra. Falar com a alma dos teus filhos, com a alma das tuas filhas. E falar com a minha alma, Senhor, nesse dia. Catei a Bíblia, gente, e o Senhor já, pá, Números 17. Abri a Bíblia, já saiu em cima já, 2 confirmações. Oh, glória a Deus, oh, glória, como Deus é bom, né? Então eu espero que vocês tenham entrado esse ano com muita paz, com muita harmonia. Vocês tenham buscado o céu ontem, porque eu busquei aqui na minha casa. Espero que todos nós tenhamos um ano de muitas respostas das orações do ano passado e dos anos anteriores. Mas vamos lá, já deu tempo de vocês procurar, né, gente? Quem não se ligou ainda, fica aí, ó, ligadinho. Números, ó, 17, tá? Vou começar pelo verso 1 para vocês. Vamos ler com a ajuda de Deus. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreva o nome de cada um sobre sua vara. Porém, o nome de Arão escreve sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porá na tenda da congregação, perante o testemunho onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus maiorais, dizendo: cada uma vara por cada maioral, uma vara segundo as casas dos seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovo e dera amêndoas. Então Moisés trouxe as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tornaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar com as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que nos
expiramos, perecemos-nos perante todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos até aqui. Amém, amém e amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vou fazer um resumão, gente, para vocês do que estava acontecendo aqui. Deus, como eu já falei nos episódios anteriores, em outras palavras que o Senhor deu, há pessoas que Deus escolhe, uma pessoa da família, e aquela pessoa o Senhor usa na terra, seja como pregador, como pregadora, como missionário, como mantenedor da obra, como levita. De alguma forma o Senhor escolhe aquele para se usar na obra da forma que ele acha melhor. Mas tem outras pessoas que Deus escolhe famílias. Tem outros que são famílias que são escolhidos, igual Pedro. Foi ele e o irmão dele. Foi família. Igual... Deixa eu ver outro exemplo de família que o Senhor escolheu. O Senhor Jesus. Foi ele e João Batista. Eles eram primos. Foi uma família. E aqui Moisés. O Senhor escolheu Miriam como profetisa. Moisés como libertador, que ele foi o maior dos profetas da Bíblia. Um dos maiores da Bíblia foi Moisés. E Araão, porque Araão fala que Moisés tinha língua pesada. Araão era porta-voz de Moisés. O que Moisés falava, o Araão traduzia para as pessoas. Ele passava para as pessoas. Então, foi 3 pessoas escolhidas de uma casa só. E além dele falar com o povo, porque o Moisés não falava que ele tinha língua pesada, algumas partes falam que ele era gago, não sei. Mas fala na Bíblia que ele tinha língua pesada. E daí o Senhor falou, não, você vai falar e Araão vai falar por você, vai ser a sua boca, para falar o que eu falar para você. Daí quando eles saíram do Egito, o Senhor constituiu Araão, o Senhor subiu um degrau, o Senhor constituiu Araão como sacerdote. E o povo, como nunca tá feliz com nada, começou a murmurar, começou a falar, oxe, agora o Moisés está na nossa frente, a Miriam é profetisa e agora o Arão é sacerdote, agora virou o quê? Virou uma máfia? A família inteira agora é do ministério? Mas, irmãos, não põe a mão em quem Deus escolhe. Não sei porque o Senhor está dando de falar assim, não põe a mão em quem Deus escolhe. O povo começou a murmurar e o Senhor falou assim, vocês não estão murmurando de Moisés, vocês estão murmurando contra mim. E daí veio essa palavra aqui, daí Deus viu lá do céu o povo fazendo essa rebelião toda, esse escarcéu todo, e falou assim, olha, para acabar com isso vocês vão pegar a vara. Gente, vara é uma planta seca, morta, um cajado. Não é uma planta que ficou um pouquinho fora da água, você coloca na água, espera uns dias e volta. Não. Um cajado é igual um cabo de enxada. É uma madeira morta. Não tem como voltar. É igual um móvel, uma mesa, uma cadeira. É uma madeira que não dá para ressuscitar ela. Entendeu? E o Senhor falou assim, ó. Vocês pegam o cajado. Você bem curta essa palavra, irmãos, mas o Senhor vai ser muito, muito direto. Pegou essa palavra aqui. O Senhor falou, fala para eles, pegar todos os cajados, tem 12 tribos, pega o principal, o cabeça, o homem de cada, o chefe de família de cada tribo e põe o nome deles na vara. E na vara de Arão você vai pôr na tribo de Levi, porque eram os levitas, era o sacerdote e os levitas. Falou, põe na tribo de Levi, o nome põe o nome de Araão na vara da tribo de Levi. Eles colocaram lá dentro da tenda do testemunho. Daí fala que o Senhor desceu lá. E quando eles foram no outro dia para olhar todas as varas, eu vou ler de novo o versículo 8 para vocês, gente. O meu pai teve roça há muitos anos. Tenho o sítio dele até hoje. Então eu vou falar pra vocês uma coisa que eu entendo, né? Coisa que eu vi na internet, que eu acho, que eu ouvi alguém falar, não. Uma coisa que eu entendo, gente. Quando planta uma planta, primeiro vem o brotinho. Nasce ali, ele sai do chão, sai o broto primeiro. Daí ele cresce, daí sai a flor. E depois
sai o fruto. Tem planta, tipo quiabo, 6 meses já tá produzindo. Tem outras plantas, igual abacaxi, que é de 3 a 5 anos para começar a produzir. Entendeu? Então não é todas as plantas que produzem tudo ao mesmo tempo. Mas olha aqui o mistério de Deus. Nenhuma noite que o Senhor quis mostrar que Ele tinha escolhido você. Que Ele tinha escolhido o Araão. Trazendo para os dias de hoje. Deus mostrando que Deus escolheu você na terra. Para algo na terra não precisa muito. De um dia para o outro. De um dia para o outro o Senhor muda a tua sorte. Aleluia. De um dia para o outro o Senhor muda a minha sorte. De um dia para o outro o Senhor muda o nosso cativeiro. O Senhor exalta a nossa cabeça, vira o nosso cativeiro e mostra que o Senhor é Deus na nossa vida. Vou ler aqui para vocês o versículo 8, ó. E sucedeu, pois, e vocês acompanhem nas suas casas, viu, gente? Acompanhe, leia a Bíblia. Leia, pelo amor de Deus, vocês leiam a palavra de Deus, para vocês serem uns crentes de qualidade, que conhecem, que não seja aquelas pessoas que só ouvem, que seja gado, não. Deus quer que a gente seja umas pessoas que seja hábil a entender a voz de Deus, para não ser enganado por qualquer um que cata um versículo aleatório e faz ali uma salada de fruta e joga qualquer coisa em cima de você. Que a gente tem que ler, porque a gente lê no texto inteiro, a gente entende o que o Senhor está falando. Mas vamos lá, vou ler o 8 para vocês. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Araão, pela casa de Levi florescera, porque produziu flores e brotaram renovos e dera amêndoas. Gente, o que eu acabei de falar para vocês, uma coisa que era para ser muito tempo, que era para ser primeiro ali a florzinha, que eu falei primeiro sai a florzinha, sai o brotinho, daí sai a flor e depois dá o fruto é o último, entendeu? Olha a manga, tá dando manga agora em dezembro e janeiro. Fica o ano inteiro, cai as folhas, depois volta as folhas, depois começa as manguinhas desse tamanhozinho, até elas crescer e madurar, vai o ano todo. A época de manga é dezembro. Tá aqui, ó. Nasceu, foi numa noite. Em uma noite produziu renovo, produziu flores, o broto e as amêndoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora aqui trazendo para os nossos dias, irmãos. O que o Senhor está falando vai ser assim, ó. No estalo de dedo, o Senhor vai entrar na tua vida e vai mudar o teu cativeiro. E quem fala que você não é o que você diz que é, quem duvida do que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre a tua cabeça, vai ter que ver a sua vara florescer. Vai ter que ver o Senhor aparecer na tua vida com poder, com glória, com mover do céu. Porque aqui eram coisas que eram para ser em tempos diferentes. Mas quando Deus quer, bendito o nome santo do Senhor, quando Deus quer, o Senhor faz assim, ó. O Senhor assopra o nome da gente, o Senhor assopra a benção, o Senhor ordena, como está lá em 28 de Deuteronômio, que o Senhor ordena que a bênção esteja sobre a gente, que a bênção nos persiga até nos alcançar. Então, nesse 1º de janeiro de 2026, saiba que vai ter surpresa do céu, que vai ter honra de Deus, tem honra de Deus chegando para nossa vida, coisas que era para acontecer muito tempo, que ia ter um processo. A gente foi no processo seletivo e fomos aprovados. A gente fez uma prova, glória a Deus, a gente passou por uma prova e o Senhor elevou nós. A gente passou por testes e a gente foi condecorado, a gente foi aprovado. E vai vir a recompensa do céu. O que era para nós receber, em tempos o Senhor vai falar, recebe, toma, olha a honra é tua. A honra é tua, Mardoqueu. Tem cavalo te esperando. Tem a mãe que vai ter que puxar e falar, este é o homem, esta é a mulher cuja honra o rei se agrada. Porque aqui o Senhor quis cessar a murmuração do povo que estava falando, na verdade, contra Moisés, contra Araão, mas não sabia que quem tinha escolhido era o Rei da Glória. Então as pessoas podem murmurar contra você, mas quem te escolheu foi o Senhor.
Ele que conhece a tua história, Ele que sabe tudo o que você já passou, porque quando o Senhor decidiu honrar nós na terra, só Ele nós sabe quanta humilhação, quanta aprovação a gente passou, e a gente foi aprovado para a gente ser honrado diante do Senhor. Mas vem vindo honra da parte de Deus, assim como Deus honrou Araão, o Senhor nos honrará. O Senhor nos honrará em público. O nome dele vai ser engrandecido e glorificado nas nossas vidas. E aquilo que era para chegar durante um longo tempo, vai chegar de uma forma extraordinária na nossa vida. Que a gente vai falar, meu Deus do céu, meu Deus, o que é isso? E a gente vai saber que é o Senhor que nos aprovou. É a honra de Deus chegando, tem honra de Deus chegando para nossas vidas. Essa é a palavra que o Senhor tem trazido na noite desse dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.